Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana da RIT. A Universidade Federal do Rio de Janeiro criou um novo teste para a Covid-19 que apresenta o resultado em menos de 1 hora. O método feito com a saliva do paciente apresentou 100% de eficácia nas pesquisas. Outra vantagem é o preço, R$ 30. O teste é feito com a coleta de saliva e de secreção nasal do paciente. O material é colocado em tubos de ensaio e levado a banho-maria nesse aparelho. O aumento da temperatura e o contato com uma solução química vão amplificar o genoma viral. Em uma única amostra, é possível encontrar até 10 cópias do vírus. O resultado sai em menos de 1 hora e é identificado pela mudança de cor do líquido. Rosa, negativo. Amarelo, positivo para a Covid-19. Por não necessitar de aparelhos sofisticados, o teste pode ser feito em qualquer lugar, o que o torna mais prático. Além disso, o custo é bem mais barato, R$ 30. O teste de referência no mercado atualmente é o PCR, ou cotonete. O preço dele pode variar de R$ 100 a R$ 300, dependendo do lugar, e o resultado demora até 48 horas. Você só precisa de um banho-maria, alguns insumos, mas que são coisas bem simples e que iria junto com o kit, né? Irá junto com o kit, e depois é só misturar a amostra com esses reagentes e esperar 45 minutos até a cor virar. Então, negativo é rosa, positivo fica amarelo. Então, você consegue ver a olho nu na hora, não precisa ser um especialista para conseguir interpretar o resultado. Além de rápido e barato, o teste da Universidade Federal do Rio de Janeiro ainda se mostrou bastante eficiente. Ao todo, 60 pacientes participaram das pesquisas e os resultados mostraram 100% de acerto quando comparados aos testes PCR. Teve correspondência entre todas as amostras que foram positivas no PCR, foram positivas no RT-LAMP. Todas as amostras negativas foram negativas no RT-LAMP. Elas sempre realmente se corresponderam um ao outro teste. O teste pode ser feito em adultos e crianças e o objetivo dos pesquisadores é disponibilizar os kits para o Sistema Único de Saúde, o SUS, e possibilitar que toda a população tenha acesso. Mas para isso a universidade ainda busca parceiros. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Liberar para a sociedade como um todo, testar as pessoas em massa com um teste barato, fácil e que não causa desconforto, não precisa botar aquele cotonete no nariz. Do ponto de vista do combate à pandemia, já que hoje o teste que está disponível, ele ainda é relativamente caro para a média da população e ele demanda um tempo para o resultado, o que tem até inibido algumas pessoas de procurarem. A perspectiva é dele causar reflexo no combate mesmo, direto à pandemia também, né? É importante a gente salientar isso. Se a gente puder testar em massa num tempo menor, a gente consegue, inclusive, testar mais pessoas, os parentes dessas pessoas que podem estar contaminadas também, infectadas, e assim você consegue saber qual é o número de pessoas, qual é a região que tem mais incidência ou não do vírus. Obviamente, isso vai refletir no combate à Covid-19. Uma pesquisa da FEComércio revelou que mais de 50% dos entrevistados pretendem comprar uma lembrancinha para o Dia dos Pais. Esta loja do centro da capital acaba de receber a primeira remessa de roupas masculinas que vai reforçar o estoque para o Dia dos Pais. Nós temos com a promoção agora que chegou as camisetas a partir de R$ 39,99. São camisetas muito boas, que antes eram outros preços, agora a gente conseguiu comprar um preço uma margem mais baixa. De acordo com a pesquisa de intenção de compras da FEComércio, este ano 56% da população disseram que pretendem presentear os pais. O ano passado, apenas 46% dos entrevistados disseram que comprariam algo na data. O valor do presente também deve ser 26% maior que em 2020, em média R$ 157. E com as comemorações, os filhos devem desembolsar cerca de R$ 146, totalizando pouco mais de R$ 300 de gastos. No ano passado, nós vivíamos um momento mais crítico da pandemia. Hoje, já com boa parte da população vacinada, as pessoas pretendem presentear e a opção do consumidor, o maior percentual
de compra presencial. Se esta intenção de compra se confirmar, o comércio no estado deve receber um aporte de mais de 200 milhões de reais com o Dia dos Pais. Este valor é 54% maior que o movimento no ano passado. É o momento dos lojistas aproveitarem a compra à vista, garantirem capital de giro, fidelizarem clientes, ganharem novos clientes e se comunicarem muito antes dessa data, sempre pensando em redes sociais, pensando em comunicar o que a loja, o estabelecimento está fazendo para questões de biossegurança, para que esse consumidor se sinta seguro ao fazer essa compra. A internação do presidente Jair Bolsonaro neste mês colocou em evidência um problema chamado obstrução intestinal. Esse tipo de caso acontece quando há um bloqueio no funcionamento do sistema digestivo. Em muitos casos, o paciente tem que passar por uma cirurgia. Nossa reportagem conversou com um especialista que vai explicar como isso acontece e quais os riscos. A animação mostra de forma simplificada o que acontece dentro do organismo. O problema se dá quando há um bloqueio das fezes e gases que passam pelo intestino. Os sintomas são cólica, vômitos, prisão de ventre, estufamento do abdômen e soluços, como aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro. Então, a obstrução intestinal nada mais é de que algum fator externo que interfira na forma do intestino, impedindo o fluxo normal das suas secreções ao longo dele. A obstrução pode ser de dois tipos, no intestino fino ou no intestino grosso. O primeiro caso é o mais comum e acontece geralmente em pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia no abdômen, como foi o caso do presidente. Desde que levou uma facada em setembro de 2018, Bolsonaro passou por 6 cirurgias. Durante o processo de cicatrização, existe o risco de uma membrana se formar no intestino e obstruir a passagem dos resíduos. Hoje existe uma tendência do cirurgião fazer cirurgias através da cirurgia chamada por vídeo, onde são feitas pequenas incisões e o cirurgião trabalha com instrumentos delicados. Essa cirurgia, ou esse tipo de cirurgia, praticamente não causa aderências. Entretanto, quando o cirurgião precisa realizar um corte no abdômen do paciente, o que ainda acontece para diversas doenças, o cirurgião tem que manipular os órgãos intraabdominais com a sua luva, que tem talco, e aí você tem um pouco de sangue, a manipulação cirúrgica, os pontos que são dados. Tudo isso faz com que haja a criação de cicatrizes intraabdominais. E essas cicatrizes intraabdominais que vão desenvolver as ditas aderências. A obstrução intestinal pode acontecer de duas formas. A primeira delas é a obstrução parcial, também conhecida como suboclusão. E quando isso acontece, um tratamento clínico geralmente resolve o problema. A segunda forma é a obstrução total. E nesse caso, o paciente precisa passar por cirurgia. O especialista afirma que após o tratamento ser concluído com sucesso, o risco de uma nova obstrução acontecer é pequeno, mas o paciente sempre vai conviver com essa possibilidade, especialmente no caso do presidente, que já passou por várias cirurgias. Infelizmente, aderências não têm tratamento preventivo, tá? E de outro lado, o paciente que tem um quadro como esses, ele pode vir a ter novos quadros. Tá? Então, não é comum, não necessariamente isso vai acontecer, mas veja, no caso especificamente do presidente, ele teve múltiplas cirurgias abdominais, certamente ele tem aderências intraabdominais e que causaram esse quadro agora, e que ele não tem nada o que ele possa fazer que vai evitar que isso venha acontecer novamente, e se acontecer seria de uma maneira aleatória. A chance de ter um novo quadro como esses não é grande, entretanto, ela existe. Começou em Campo Grande a segunda fase da soltura de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia para combater a dengue. Lá vão eles e levam junto a bactéria Wolbachia. Esses mosquitos passam a bactéria para outros Aedes aegypti. A Wolbachia impede que o vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam. Essa bactéria ela tem um efeito de impedir a multiplicação do vírus no interior das células do mosquito. Então, com isso, o mosquito não transmite nem dengue, nem zika, nem chikungunya. A segunda leva de liberação de mosquitos com a bactéria está sendo em 10 bairros: Taquaruçu, Jaci, América, Jockey Clube, Paraty, Piratininga, Pioneiros,
Alves Pereira, Los Angeles e Centro-Oeste. No final do ano passado, foram liberados 1,5 milhão de mosquitos com a bactéria nos bairros Guanandi, Aero-Rancho, Batistão, Centenário, Copa Vila 2, Tijuca e Lajeado. Segundo o secretário de Saúde de Campo Grande, este método, junto com outras ações, tem diminuído os casos da doença. Em 2019 nós tivemos uma epidemia de dengue, onde tivemos números expressivos, uma média de 9 mil casos notificados por mês. Esse ano nós temos aí o controle, não tivemos uma epidemia de dengue, né, de acordo com os números de notificação. Nós tivemos uma média de 200, alguns meses até 500 casos notificados, o que demonstra que as medidas adotadas nos últimos 2 anos foram ao encontro de medidas resolutivas. O método Wolbachia tem eficácia comprovada. Um estudo preliminar mostra que na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, depois da soltura dos mosquitos com a bactéria, teve redução de 75% dos casos de chikungunya. Em dezembro do ano passado, foi inaugurada em Campo Grande, no Laboratório Central, o LACEN, uma biofábrica de produção de Aedes aegypti com Wolbachia. A capacidade de produção mensal é de 6 milhões de mosquitos. Em Campo Grande, o projeto prevê a liberação de mosquitos com Wolbachia durante 3 anos. Mesmo assim, as autoridades em saúde reforçam que a população deve continuar com os métodos tradicionais para prevenir a proliferação do Aedes aegypti. Continue fazendo sua rotina de cuidado com o quintal, limpeza da sua casa, não deixar água parada, evitar ao máximo os criadouros dos mosquitos. Só assim nós conseguiríamos impedir a transmissão dessas arboviroses e a diminuição dos mosquitos que tanto nos incomodam. E olha só essa história. Uma mulher de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, viu o sonho da casa própria ir por água abaixo depois de ser enganada por uma empresa que prometia financiamentos, mas que, na verdade, vendia consórcios. Joana planejava comprar uma casa na cidade de Ribas do Rio Pardo. A cabeleireira entrou em contato com a empresa que postou este anúncio numa rede social e se interessou pela proposta. A gente fornece o capital financeiro total à vista que o cliente necessita para estar fazendo a compra do seu bem. No caso da senhorita, um imóvel, né? A gente vai comprar o imóvel que você desejar e a senhora paga para a gente em questão de entrada e o restante em parcelas, tá? Joana negociou um financiamento de R$200 mil, que seria pago em 240 parcelas de R$880. A cabeleireira deu uma entrada de R$13.869. Mas quando foi assinar o contrato, estranhou o documento. Estava escrito consórcio, falei, mas eu não quero um consórcio, foi bem clara. Mas aí ela falou para mim, não, é o contrato inicial. E o valor da parcela também que ela me falou não estava aqui nesse contrato, eu questionei. Então ela falou, tudo isso vai ser feito no novo contrato a partir do momento que esse for aprovado. A empresa chegou a entrar em contato com o proprietário do imóvel que a Joana indicou, mas o pagamento não foi efetuado na data combinada, nem nos dias seguintes. Eles me ligaram, me mandaram a mensagem de WhatsApp dizendo que a minha cota não tinha sido contemplada. Aí eu falei, mas como assim cota? Não estou entendendo. Como não foi contemplada? Se tinha alguma possibilidade do meu dinheiro sair, vocês deveriam ter me falado no dia que eu fui assinar o contrato. Segundo os órgãos de fiscalização, a empresa com sede neste edifício comercial na rua 15 de novembro, no centro de Campo Grande, não tem nem autorização do Banco Central para comercializar consórcios financeiros. No total, 4 empresas instaladas aqui na capital que faziam intermediações financeiras foram interditadas pelo PROCON e a DECOM. Todas elas prometiam a entrega imediata de bens aos consumidores, quando, na verdade, o serviço contratado era de um consórcio, o que configura publicidade enganosa. O consumidor precisa ficar atento. Não existe sonho de consórcio contemplado. Para que o consórcio seja contemplado, ele precisa dar um lance, e isso não vem ocorrendo com a oferta dessas empresas. Nós temos boas empresas de consórcio no estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos empresas sérias de consórcio no estado de Mato Grosso do Sul. Essas empresas não podem manchar o segmento.
Mas essas empresas que estão enganando os consumidores serão punidas fortemente pelo PROCON para que o consumidor seja protegido. Vamos conhecer agora a história de 3 amigos que começaram na pandemia o próprio negócio, comercializando um doce que faz muito sucesso, produzido a partir de chocolate, o brigadeiro. Quem é que poderia imaginar que a união entre o creme de leite, o leite condensado e o chocolate seria tão perfeita? E que dela nasceria este doce aí, saboroso, cremoso, intenso. Pois é, o brigadeiro agrada diversos paladares e foi através dele que a vida da Kelly, que trabalha há 23 anos como coordenadora administrativa de uma empresa, se transformou. De uma forma muito despretensiosa, né? Eu fiz um curso aqui em Dourados, porque eu gosto muito de comer brigadeiro e eu queria saber fazer um bom brigadeiro, né? E aí, depois desse curso, eu comecei a fazer esses brigadeiros e treinar as receitas, daí eu levava para as pessoas experimentarem e muita gente elogiava e eu comecei a vender para os amigos próximos no meu trabalho, foi aí que tudo começou. E pode apostar que no caso da Kelly, não é só o amor quem contagia. Aqui a união, além da força, rende também brigadeiros. Os doces são feitos por estes 3 aqui, ó. A Kelly é a responsável pelas panelas, a Guga e o Renner, além de ajudar na confecção, também são responsáveis pelo marketing. Tudo isso em busca de um sonho. Aqui o ateliê, a gente é uma família, né? Nós somos uma equipe, onde todo mundo trabalha junto, um dia um cai, o outro levanta, e a gente está aqui para se apoiar, para se ajudar sempre, né? Então, assim, eles são o meu porto seguro. Partiu do sonho da Kelly, a gente viu a possibilidade também, e juntando as possibilidades, a Guga com o marketing digital, eu com as fotos e a Kelly com a produção, então o sonho de um transformou o sonho de todos. E olha que a Kelly nunca imaginou que produzir brigadeiros pudesse ser uma segunda fonte de renda. A Guga sempre falou, Kelly, mais pessoas precisam conhecer seu brigadeiro e tudo mais, né? E eu sempre fui muito avessa a essa questão, assim, de divulgar o produto. Eu não tenho muita intimidade com as redes sociais. E aí ela falou assim, não, mas seu brigadeiro é tão bom. E aí a gente começou a divulgar, ela montou uma página no Instagram, né? E como tanto eles quanto eu têm trabalho, né, CLT, e a gente resolveu conciliar isso daí, porque o brigadeiro é um doce que todo mundo gosta. Agora, nada mais justo do que depois de ver tantos docinhos assim, também provar, né? Então, para continuar a comemoração do Dia do Chocolate, ela vai nos ensinar uma receita pra lá de especial, de brigadeiro ao leite. Você vai precisar de uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 140 gramas de chocolate ao leite. Em uma panela, coloque todo o leite condensado, o creme de leite e o chocolate. Misture até ficar homogêneo. O importante é agregar todos os ingredientes antes de ligar ao fogo. Mexa sem parar até que o doce desgrude do fundo da panela, desse jeitinho aí que a Kelly está mostrando. Depois, quente mesmo, é só embalar em um papel filme e deixar descansando por pelo menos 10 horas antes de bolear. O brigadeiro ele é um doce extremamente versátil, né? Porque uma mesma base você pode fazer vários sabores só trocando o confeito, adaptando algumas coisas. Nas bases brancas você pode saborizar com frutas, com várias coisas para deixar o seu brigadeiro ainda mais interessante. Quem não gosta de um brigadeiro, né? E você vai ver ainda nessa edição, pesquisa mostra que mesmo depois da vacina, a maioria das pessoas vai continuar com as medidas de proteção contra a Covid. E ainda, especialistas alertam que nessa época de frio, os bichos de estimação precisam de mais cuidados e proteção. Os detalhes você confere daqui a pouco, até já.
Mesmo depois de se vacinar, a maioria dos brasileiros vai continuar com as medidas de proteção contra a Covid-19, como o uso de máscaras e o distanciamento social. É o que mostra uma pesquisa feita em 9 países para o Fórum Econômico Mundial. Finalmente chegou o dia. A Maria Eliane vai tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e completar a imunização. Validade e o lote, Biomanguinhos Fiocruz é a vacina que é produzida pela AstraZeneca, tá bom? Pronto. Mas e agora? O que muda na vida dela? Nada. Nesse momento, nada em relação à pandemia, porque enquanto tiver pandemia, acho que não tem que mudar nada, né? A gente não pode se iludir com isso de que tomou e está livre. Não, a gente não está livre. Mesmo depois de completar a imunização com 2 doses ou com uma, no caso da vacina Janssen, o brasileiro vai manter os hábitos de proteção que foram adotados durante a pandemia. Em relação aos cuidados, máscara, distanciamento social, por exemplo, vai continuar tudo do mesmo jeito? Tem que continuar, né? Eu acho que tem que continuar até o final, né? A gente começou junto, tem que terminar junto, com máscara e álcool gel e tudo que a gente precisa aí também, mantendo o sistema imune lá em cima para a gente poder resistir, né? É o que revela uma pesquisa feita em 9 países para o Fórum Econômico Mundial. De acordo com o levantamento, 83% dos brasileiros pretendem continuar usando máscaras. E esse foi o segundo maior índice entre os países pesquisados, atrás apenas do México, com 85%. Isso, para mim, só demonstra uma coisa, que as pessoas estão assustadas. Mas, por outro lado, se a gente for ver qual é a idade das pessoas mesmo que dizem que vão ficar com máscara, o que realmente elas pensam, então eu acho que tudo isso aí pode ter, quando a gente seleciona uma amostra, uma população, a gente pode selecionar uma população que esteja mais predisposta a permanecer com uma atitude frente a uma ameaça. 84% também disseram que vão continuar mantendo o distanciamento social, mesmo tendo sido vacinados. Novamente, o Brasil ficou atrás apenas do México, que registrou 85%. No futuro, a gente vai ter mais dados e nós vamos ver realmente como a população vai se comportar e ver o que realmente será adotado como algo mais permanente do que outro. Eu, pelo menos, quando fico pensando em aeroportos, aglomeração, eu fico imaginando que eu não sei o que eu vou ser capaz de fazer, quais são as atitudes que vão permanecer comigo, e quais aquelas que eu vou abrir mão. As entrevistas foram feitas online com mais de 12 mil pessoas e muita gente, é claro, quer voltar à vida normal. Por isso, a pesquisa perguntou o que cada entrevistado se sente seguro em fazer após tomar a vacina. Voltar a frequentar restaurantes é considerado o programa mais seguro para a maioria. Usar o transporte público foi o segundo item mais apontado pelos entrevistados. E na outra ponta da pesquisa, menos da metade das pessoas se sentem confortáveis para frequentar shows e eventos esportivos. E poucos se arriscarão a viajar para locais que não têm vacina disponível. Se a gente tiver certeza que as vacinas que a gente está aplicando e estamos recebendo, se a gente tiver a segurança que elas vão definitivamente nos proteger, talvez muitas dessas atitudes possam vir a ser mudadas. Mas, claro, quanto mais fechado e mais aglomerado for o ambiente, provavelmente mais riscos as pessoas terão. Mas eu volto a dizer que o mais importante é a gente ter certeza sobre a segurança e a eficácia na proteção das vacinas que a gente está administrando agora, que no futuro também administrará e provavelmente que serão, inclusive, melhores do que as vacinas que a gente está utilizando hoje em dia. Mesmo depois de vacinada, a Cristina não se sente segura para retomar muita coisa que fazia antes. Mesmo depois da vacina, tem se prejudicado com esse coronavírus aí. Então tem que se sentir segura nas mãos de Deus. Já o Diego planeja viajar e espera que o futuro seja uma volta ao passado, para a época antes da pandemia. Sim, a esperança é essa, começar a voltar ao que era antes, né? 2019, né? Voltar um pouco ao que era o ano de 2019 ou começo de 2020, né? Sem o coronavírus. Depois de 2 anos praticamente sem viajar, desde 2019, poder viajar, poder sair um pouco mais, né? Encontrar a família também. A gente agora é só online, né? Só encontra a família online pelo computador e ver presencialmente depois de estar imunizado, né? Após a segunda dose.
Por causa do temor causado pela pandemia, o registro de testamentos aumentou 34% nos primeiros meses do ano, na comparação com o ano passado. De acordo com a Associação dos Notários e Registradores do Brasil, de janeiro a maio deste ano foram realizados 13.924 testamentos nos cartórios do país. O número é 40% maior que o registrado ano passado e 52% maior que o registrado em 2019. No mesmo período, nos cartórios aqui do estado, foram realizados 149 testamentos. O número é 34% maior que o registrado nos 5 primeiros meses do ano passado. Em 2020, segundo a Anoreg, foram realizados 111 testamentos nos cartórios de Mato Grosso do Sul. E em 2019, 110 lavraturas testamentárias. É um instrumento muito eficaz, né, que permite uma ampla organização desse patrimônio para após a morte, né, que permite dividir esses bens entre os herdeiros obrigatórios, que permite privilegiar, em alguns casos, alguns herdeiros em detrimento de outros, permite proteger o cônjuge ou companheiro sobrevivente, né? Permite também contemplar pessoas, né, fora da relação familiar, que tem algum vínculo com esse testador, instituições de caridade. No Brasil, o crescimento não se deu apenas com os documentos feitos para valer após a morte, mas também os atos que podem valer ainda em vida, popularmente conhecido como testamento vital. É quando esse disponente, esse testador, ele dispõe sobre cuidados com a sua saúde, eventualmente até mesmo do seu patrimônio, em momentos em que ele está impossibilitado de manifestar a sua vontade. Em números absolutos, foram realizados 296 testamentos vitais entre os meses de janeiro a maio deste ano, contra 160 realizados o ano passado. Aqui no estado, foram realizados 3 registros durante a pandemia. O interessado se dirige até um cartório, é atendido pelo tabelião, que entende quais são as suas vantagens, levanta documentos básicos, como o documento de identificação, a comprovação da propriedade dos bens, se for o caso, né? E já designa o dia para a lavratura do testamento, acompanhado de 2 testemunhas. Registrar um testamento nos cartórios de Mato Grosso do Sul custa R$ 800. Desde junho do ano passado, o ato também pode ser realizado de forma online. O valor é o mesmo do praticado presencialmente. Ela pode se valer dessa plataforma, a gente colhe os documentos, monta a minuta e no momento adequado, agendado, é feita uma videoconferência, ela assina por meio de um certificado digital e esse testamento tem a mesma validade do testamento tradicional. Já está valendo a lei que autoriza indústrias de produtos de saúde animal a produzirem vacinas contra a Covid-19 aqui no Brasil. A lei autoriza que indústrias que produzem vacinas e outros insumos de saúde animal possam fabricar vacinas e insumo farmacêutico ativo contra a Covid-19. Isso permitirá com que o Brasil possa ser um grande produtor de vacinas suficientes para vacinar toda a população brasileira, e não só esse ano, mas também para os próximos anos. E poderemos, inclusive, o Brasil exportar a vacina ajudando outros países, gerando emprego e oportunidades aqui no Brasil. Então, por isso, esse dia, eu diria que é um dia praticamente de glória, por uma luta que a gente vem trabalhando há muito tempo e com essa sanção agora é lei. As empresas que optarem por desenvolver essa produção vão se submeter às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A fabricação dos produtos para animais deverá ser feita em local separado à produção de vacinas contra a Covid-19. O envasamento e armazenagem, por exemplo, devem ser feitos em ambientes distintos. Tudo isso será fiscalizado pela Anvisa, que também terá a obrigação de verificar a capacidade de produção dos estabelecimentos para que não haja desabastecimento no país dos demais insumos produzidos. A lei foi publicada no Diário Oficial da União e sofreu um veto em relação ao texto aprovado na Câmara e no Senado. O presidente Jair Bolsonaro vetou do texto o artigo 5º, que previa incentivo fiscal às empresas de saúde animal que optassem por produzir vacinas contra a Covid-19.
O presidente avaliou que a medida reduziria a arrecadação e o texto não previa medidas compensatórias ou o impacto previsto. O veto do presidente será analisado pelo Congresso Nacional em sessão ainda sem data para ocorrer. O autor da proposta diz que em 90 dias, cerca de 400 milhões de vacinas poderão ser produzidas, mas segundo o senador Wellington Fagundes, ainda falta um decreto para regulamentar o texto. Os próximos passos agora é o decreto de regulamentação, que será editado, e espero também que o mais rápido possível, e aí já a definição entre as empresas interessadas em fabricar com a transferência tecnológica. E é importante dizer que o Fiocruz já tem a transferência tecnológica, poderá fazer convênio com essas indústrias e outras também laboratórios mundiais já estão interessados no Brasil, porque nós temos essa capacidade industrial instalada e que poderemos fazer, por exemplo, em 90 dias até 400 milhões de doses. E isso permite com que a gente possa atender o mundo que hoje não tem vacina praticamente para atender a população. E, claro, a transferência tecnológica vai permitir com que o Brasil também possa ainda desenvolver a nossa tecnologia própria, ou seja, já temos aí 4 vacinas, 4 pesquisas já bem adiantadas e aí, além de poder utilizar esses parques com a transferência tecnológica, nós poderemos usar a nossa própria tecnologia, ou seja, não vamos depender de importar IFA, não vamos depender mais da China, da Índia exclusivamente. Nós vamos ser um país solução. O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Saúde Animal, o Sindan, informou em nota que entende que a sanção da lei é um reconhecimento à capacidade produtiva do setor, mas esclarece que, neste momento, ainda é necessário que alguma empresa detentora das tecnologias de produção de vacina demonstre interesse, além de outras questões burocráticas que podem levar meses. A nota diz que esse trabalho de identificação de potenciais está sendo feito pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério da Saúde. No mês de maio, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acompanhado da ministra Flávia Arruda, visitou o Parque Fabril da Ouro Fino Saúde Animal, no interior de São Paulo, para conhecer a estrutura da indústria e discutir a possibilidade de que a empresa, que tem mais de 10 anos de atuação no mercado biológico animal, produza também vacinas contra a Covid-19. O Corpo de Bombeiros fez um apelo para que os produtores rurais façam aceiros nas propriedades para auxiliar no combate a incêndios florestais. O estado de Mato Grosso do Sul está em situação de emergência e previsão de situação crítica com chuvas abaixo da média até o mês de setembro. Temperatura em queda, índice de chuva abaixo do esperado e a vegetação seca são parte da combinação que favorece os incêndios florestais. O pedido do Corpo de Bombeiros é para que os moradores de propriedades rurais façam aceiros para ajudar a impedir o avanço do fogo. O que é o acero? É uma retirada de uma faixa de vegetação. Acero de 5 metros, no mínimo, nas cercas, em ambos os lados da cerca, ou seja, nos 2 lados da cerca de divisa e nas edificações dentro da propriedade. Por quê? Porque o acero ele impede que o fogo se propague. Os registros de incêndios florestais aumentaram no estado, assim como os de queimadas urbanas, que também preocupam. Tem preocupado porque eles geram danos ao meio ambiente, na qualidade do ar. Veja bem, o tempo já está seco e o incêndio ele gera fumaça. E essa fumaça nós inalamos, e gera problemas de saúde. Então a gente pede às pessoas que detectem algum terreno que esteja com vegetação alta, que informe a prefeitura, o IMAM, para que notifique o proprietário a limpar o seu terreno. Porque a única forma de prevenir o incêndio florestal é removendo a vegetação. Atear fogo para qualquer finalidade está proibido aqui em Mato Grosso do Sul. E o Corpo de Bombeiros faz um alerta à população, uma vez que a previsão para este ano é que o período seja bastante crítico, tanto para queimadas urbanas quanto para incêndios florestais. O estado está em situação de emergência. 2 decretos foram publicados na semana passada, um relacionado à estiagem e outro a incêndios florestais. Entre outros pontos, consideram dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que registrou 3.693 focos de calor em 72 municípios, entre junho e julho deste ano. Além disso,
houve falta de chuvas regulares entre março e junho, que afetaram o abastecimento de água e provocaram perdas em lavouras de milho. Também há uma tendência de chuvas entre 40% a 50% abaixo da média até setembro. Todo incêndio por corpo de bombeiros é prioridade, né? Então, principalmente, a gente sempre faz a triagem na questão dos incêndios que oferecem risco à vida humana, à vida dos animais, né? Por isso que a gente precisa dessa prevenção, desse acero, porque se você tiver um galpão lá, no caso uma granja, que tiver o seu acero de 5 metros ao redor de toda a granja, o incêndio não vai chegar até ela, né? E aí vai dar tempo do corpo de bombeiros deslocar, porque o incêndio, ele se desloca muito rápido. Não? Então, durante o nosso deslocamento, a gente precisa desses aceros para que reduza, né? Para que haja essa interrupção do incêndio, para que a gente possa atuar. Atenção você que tem algum bichinho de estimação. Especialistas alertam que nesta época de frio, os animais precisam de cuidados especiais e proteção durante os dias mais gelados. Eles podem adoecer se expostos às baixas temperaturas. As cadelas Aika e Jade são muito mimadas pelo dono. Nos dias de frio, a pequena Bulldog recebe roupinhas personalizadas. E a Golden, mesmo peludona, não deixa de ficar bem aquecida. O estudante José Elias conta que no inverno, as duas recebem tratamento de rainha. Tem bastante conforto para elas, né? Elas ficam na cama, bem aquecidas, a gente coloca roupinha para elas quando elas estão com frio. Além disso, a gente passa pomadinha nas patas dela, porque nesse frio fica bem ressecado, né? Pode parecer exagero, mas essa médica veterinária esclarece que o frio pode ser bem prejudicial para cães e gatos. Nessas frentes frias, o que é comum de acontecer são as doenças respiratórias, especialmente em cães. Tem algumas doenças que estão ali, são vírus, o animal está super resistente. Quando vem a frente fria, cai a resistência do animal, cai a imunidade e aí se manifesta. Uma delas muito comum é a tosse dos canis, que é uma doença que tem vacina, pode ser feita preventivamente para que não aconteça isso na época do frio. Por isso, o melhor é prevenir, aquecer bem os bichinhos com roupinhas próprias ou peças nossas que sirvam neles. Caso fiquem na área externa, casinhas bem fechadas são as melhores opções. Mas a profissional nos mostra como improvisar uma caminha com caixas de papelão, jornal ou plástico para reter a friagem e algumas peças de pano quentinhas para aquecer. Quanto menos a gente submete os animais ao frio, mais eles vão ter condições da imunidade deles conseguir trabalhar em favor de se proteger. Mas vale lembrar que nem todo animalzinho é tão bem cuidado pelos donos ou quiçá tem uma varandinha para se abrigar. A população dos animais de rua cresce a cada dia e nesse frio, infelizmente, quase ninguém se preocupa com eles. Pensando nisso, a Subsecretaria Municipal de Bem-Estar Animal iniciou uma campanha do agasalho PET. Você que tem aquela peça em casa, aquele cobertor, aquela mantinha, aquele lençol, aquela toalhinha que não está usando mais, lembre dos animais. Eles também sentem frio. Várias pessoas que doem um pouquinho, isso pode fazer muita diferença na qualidade de vida de um pet. Essa campanha, ela visa auxiliar protetores, ONGs e pessoas em situação de vulnerabilidade que possuem animais de estimação. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!